Olá pessoal, vocês estão no canal Crer e Saber. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeo onde nós abordamos o sexo antes do casamento. Estávamos falando sobre as culturas dentro do aspecto cultural, e hoje nós vamos abordar o aspecto moral dentro das culturas hebraica, egípcia e greco-romana. Fiquem aí. Então pessoal, vamos ao vídeo. Queria deixar o pedido para vocês deixarem aí o like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você acompanhar com a gente aí os temas que nós vamos abordar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a questão moral, o ponto de vista moral do sexo antes do casamento. Lembrando que nós estamos falando dos tempos antigos, né? Quando nós falamos sobre os hebreus, né? Que são povos antigos, e também os egípcios, também os gregos e romanos, são povos antigos, né? Só para deixar, né, claro que a gente está abordando uma realidade que é anterior à nossa. Exato, bem anterior. Bem anterior. E meu Deus, com pouco tempo muda muita coisa, imagina com muito tempo quanta coisa que não muda. Exatamente. Né? Você vê, se você pegar de 10 anos para cá, muita coisa já mudou. Aí nós estamos falando coisa de né, mais de 1000 anos atrás, 2000 anos, 3000 anos, né? Uhum, bastante tempo. É muita... Gerações e gerações. É muita raça de tempo, né? De evolução e de regressão, né? Porque muitas vezes aquilo que se diz se torna evolução numa parte, torna regressão em outra parte também, né? Porque na questão, a cultura ela evolui, mas na maioria das vezes a questão moral ela vai caindo, né? Você pega a cultura dos hebraicos, né? Você pega na cultura hebraica, né? A questão da moralidade hebraica, na época dos hebreus de antigamente, né? Na raiz, né? Na maior referência que a gente vai ter mais antiga na questão da Torá, né? Você vai ver que a questão da moral, da ética do povo, né? Hebreu de antigamente, a realidade é totalmente diferente da realidade dos hebreus de hoje, né? Até na questão da miscigenação, né? O povo hebraico não podia misturar com outros povos, né? Isso era, né, considerado algo imoral, né? Não era só algo cultural, né? Era algo imoral, algo imperdoável dentro da ética moral hebraica. Coisa que hoje em dia não é... Eles são um povo mais reservado ainda, né? São um povo à parte, os hebreus são povos à parte, né? Mas só que já mudou muito, né? Na questão da ética moral, né? A questão do próprio casamento judeu. Antigamente era de uma forma, né? Hoje em dia já mudou muito. A sexualidade do judeu mudou muito. Então a questão da ética moral mudou muito, né? Tanto na questão dos hebraicos, dos egípcios, né? E dos gregos e dos romanos. Então a questão da moral, a moral é dividida em pontos, né? Então na questão da ética, a ética muitas vezes ela muda. O senso do que é moral e do que é imoral, né? Uma coisa que hoje pode não ser considerada imoral, amanhã ela pode ser o que hoje é considerado imoral, amanhã ela pode não ser considerada imoral, né? Mas na realidade o que é imoral hoje, né, no cerne das coisas, vai ser imoral para sempre. O que vai mudar é o ponto de vista, aquilo que a gente chama de ética moral. Tá me entendendo o consenso? Então o que acontece? A questão da moralidade, né, do que é moral, né? A moral ela não muda, entendeu? A moral é como a verdade, ela é imutável.
Ninguém pode mudar uma verdade. Entendeu? Só que a ética moral, entendeu? É como um ponto de vista. Tá entendendo? Então a ética é como um ponto de vista. Vai ter a verdade, mas vai ter vários pontos de vista sobre a verdade. Tá me entendendo? Os pontos de vista podem mudar, mas a verdade não. Então, mas o que é mais valorizado na atualidade? Na atualidade é valorizado o quê? A ética, ou seja, o ponto de vista sobre a moral. Tá me entendendo? Então, voltando ao assunto da questão do sexo antes do casamento. Na visão hebraica antiga, era imperdoável de qualquer forma. Né? A punição para o quebramento dessa regra moral, né, geralmente era aí variava. Né? Vamos supor, se um jovem e uma jovem eles caíssem na imoralidade sexual antes do casamento, e eles fossem pegos, os dois morreriam. A gente falou isso nos vídeos anteriores, mas a gente tem que relembrar que a instituição do casamento, para os hebreus, para o povo hebraico, era um pouco diferente do que da nossa visão hoje. Da visão de hoje. Ou seja, a união do homem com a mulher não era necessariamente preciso ter uma cerimônia, uma festa e tudo mais, né? Não. No princípio, principalmente. Depois, claro, as coisas foram sendo trazidas por esse ponto de vista, pela comemoração, né? Tal. Mas no princípio, o homem se unia, né, à mulher, tendo aí a intimidade entre eles, né? O ato sexual já era considerado casado a partir daí. No regime hebraico, tinha a questão do antes do casamento, antes das eras dos reis. Entendeu? Então, antes das eras dos reis, né, o casamento não era formal, era um casamento informal. Ou seja, o cara já teve relação com a moça, aí aquela relação que era estabelecida como casamento. Entendeu? Era a noite de núpcias que era, não se havia necessidade de festa, de preparatório, de nada. Entendeu? O casamento era feito na forma mais simples. Entendeu? O homem, ele tomou posse da mulher, né? Que era assim que ela tratava. Ele possuiu a mulher, ele teve o ato, né, afetivo com a mulher. Ela já se tornava, a mulher dele se torna casamento. Se isso fosse feito de forma obscura, ou seja, de uma forma que não fosse lícita, aí né, era considerado algo antes do casamento. Sim. Então, o casamento para o hebreu antigo era o sexo, né? Mas o sexo que era permitido, né? O cara ia até o pai da moça, né? Combinavam de a possuir e a possuía. Aí já estava casado. Né? Mas se isso fosse feito de uma forma não explícita, né? Aí ela se considerada como um pecado moral. Né? Então aí a pena era o apedrejamento. Mas aí é como se diz, aí na questão da cultura, aí variava, né? A questão da moral e a espiritual era sempre funde nessa questão. Né? Porque aí pela cultura, vamos supor, se o cara ele fosse, se a moça pertencesse a ele, né? Se ela fosse escrava do senhorzinho e ele possuísse ela, né? Aí se ele fosse solteiro, ele era obrigado a casar com ela se tornava mulher mesmo se ele já tivesse outra mulher, e ele não poderia mandar ela embora jamais, porque ele tirou a pureza da moça. Se ele fosse casado e fosse pego, fosse descoberto, aí na cultura ele já teria outra punição. Ele não poderia ser condenado à morte como adultério, porque de certa forma, pelo costume da época, né?
aquela mulher pertencia a ele, mas como ele não, se aquela moça ela já tivesse prometido a outro homem, né, no caso dela ser prometida a outro homem, ele não poderia morrer como uma questão do adultério, porque ela pertencia a ele, entendeu? Mas ele também não poderia ter possuído porque ela já estava sendo oferecida a outra. Aí o castigo dele era, que nem nós tínhamos falado no primeiro vídeo, as 40 chibatadas menos 1, que dava 39 chibatadas. E no caso, o opróbrio, né, que era considerado na cultura o filho, ele era caído por sorte. Né? Se o opróbrio fosse mulher, ficava por conta da... Se o opróbrio nascesse filha, moça, mulher, ficava por conta da mãe, ou seja, da moça que o senhorzinho possuiu. Agora, se o opróbrio fosse homem, né, o bastardo fosse homem, aí o senhorzinho tinha que ficar com a guarda daquele filho. Só que aí ele estaria na condição de bastardo. O pai tinha que criar, mas como uma condição de bastardo. Aí ele não entraria na contagem dos filhos legítimos. De qualquer forma, mesmo ele sendo filho legítimo, né, pelo menos daquele senhor, ele não era considerado totalmente da família, porque ele era filho bastardo. Então a questão da moral ela funde muito com a cultura. Então na questão moral do sexo antes do casamento na cultura hebraica era visto dessa forma. Né? Então o sexo antes do casamento era algo totalmente imperdoável e digno de morte. Aí se você for pegar na cultura hebraica de hoje, né, vai continuar algo imperdoável, entendeu? Só que hoje em dia não vai haver mais o apedrejamento, né? Porque hoje, moralmente, existe a questão moralmente, né? Que moralmente o pecado, né? Esse pecado, esse crime, né? Esse atentado contra a moral, né? Pelos hebreus, para os, né, que hoje são considerados judeus, ainda é algo grave, algo para eles ainda é digno de morte. Então, moralmente é digno de morte, mas legalmente não é. Então, hoje em dia, conta-se a questão do moral e do legal. Hoje em dia vai ter coisa que vai ser moral, mas não vai ser legal. Como vai ter coisa que vai ser legal e vai ser totalmente imoral. Nenhuma cultura vai conseguir ser tão moral quanto a cultura hebraica. Né? A questão do botar em prática, como Paulo diz, né? O apóstolo Paulo, na escritura, ele diz que a lei, ela, né, é algo espiritual, né? Só que nós somos carnal. Né? Então, quer dizer, a gente temos que saber o que é moral, separar o que é moral, né? O que é espiritual, entendeu? Né? Mas a gente tem que entender que nós somos carnal. Ou seja, moralmente falando, todo ser humano é imoral. Não tem um ser humano moral. Todo ser humano é imoral. Né? Porque a gente não está... a gente tá preso às nossas emoções, às nossas paixões, entendeu? Então qualquer um ser humano, ele é imoral, seja no estado mais avançado de depravacidade, ou seja, no caso menos avançado, né? Mas ninguém vai ter a moral 100% perfeita, entendeu? Todos nós vamos ter a moral distorcida, né? A gente não vai ter a perfeição na questão moral. Né? Então, se vocês for analisar a questão da moral egípcia, né? E da grego-romana, né? A questão moral, a moral é aquilo que, né? É como se, né, na vida, em qualquer coisa da vida, sempre vai ter algo que a gente pode usar uma metáfora do famoso fio de prata, né? Ou seja, uma linha da vida. Né?
Ou seja, a vida ela sempre vai ter uma linha, né? Que essa linha vai ser igual para todos, em qualquer âmbito, entendeu? Qualquer âmbito. Qualquer cultura, povo. qualquer época, qualquer, entendeu? Então a moral é esse fio de prata, né? A questão da moral, ela vai ser esse fio de prata que ela vai passar por toda a cultura, por todo o povo, entendeu? Por mais que vão ter éticas diferentes, né? Ou seja, costumes diferentes, o que é moral, o que é imoral, ele vai estar dentro da nossa consciência, entendeu? Você pode fazer algo que seja imoral, que ninguém está vendo, que a sua consciência ela vai estar te acusando. Querendo ou não, a sua consciência vai falar, opa, isso não dá certo. Então, moral, uma coisa é a moral, né, a ética moral, ou seja, as visões que se tem do que é moral, né? Então, a visão, várias pessoas vão ter visões diferentes sobre a questão da moral, do que é moral, do que não é moral, do que é imoral e do que é imoral. Vamos supor, por exemplo, a mulher usar uma roupa curta, né? Para muitos vai ser moral, outros vai dizer que não é imoral, né? Mas a visão, querendo ou não, né? Querendo ou não, cada um vai dar a sua opinião sobre isso, sobre a questão daquilo que é ético, daquilo que se fala sobre a questão da moral, né? Só que a realidade da moral ela é imutável, ou seja, o fio de prata é imutável, aquilo que está na sua mente não muda, né? Você vê uma mulher com a roupa curta lá, vai falar aquilo, vamos supor, você vai falar que aquilo ali não é imoral, né? Vamos supor que a pessoa fala que não é imoral. Mas aí, o que acontece? Se você dá uma batidinha, você vai ver que não é bem aquilo que a pessoa pensa, né? Não é imoral. Mas você vai falar, mas e isso? A sua mãe pode usar uma roupa daquela? Aí a pessoa já vai pensar, tá bom, a roupa daquela, beleza, pra você não é imoral, mas e aí? Sua filha pode usar uma roupa daquela? A pessoa já vai pensar, entendeu? Se a pessoa fica balanceada naquilo, né, do que se tem diferença de uma coisa da outra, entendeu? É que na verdade aquilo é imoral. Porque o imoral ele sempre vai ser imoral, né? Se você pegar em qualquer cultura, é como se já nascesse com o ser humano, aquele senso de moral. É a mesma coisa do bem e do mal. Né? O ser humano já tem a noção do que é bem e do mal, do que é certo e do que é errado. Então, aquilo que não é bom, você sabe que é mal. Aquilo que não é certo, você sabe que é errado. Uhum. Então, se aquilo que você vê não é bom, entendeu? Você sabe que aquilo é mal. Se é mal, é errado. Você pode defender por modismo, ou pela questão da cultura, ou por conta da época, ou porque todo mundo está falando, né? Ou porque talvez você vai ter proveito naquilo, né? Mas querendo ou não, dentro de si, você vai achar errado. Muitas vezes a pessoa também pode querer defender uma questão argumentando que é moral, que não tem problema, que estamos nos tempos modernos, para defender um comportamento que ela talvez ela mesma já considere imoral. Como ela não quer mudar aquela prática, ela estabelece uma opinião sobre aquilo, mas no fundo, se for colocado outra circunstância para ela, como você falou, se for apresentado outra circunstância, já não vai valer mais. Exatamente. Então é uma questão de defender aquilo que talvez ela quer viver daquela forma, quer ter aquelas práticas, mas não quer nenhuma lei regulando e não quer nenhum julgamento em cima daquilo, então ela acaba tentando se aprovar naquela questão. Ou tentar que todo mundo se considere aprovável para não se sentir tão discriminado ou tão reprovável. Exato, né? Também. Para ter um pouco de como se diz, né? Quanto mais aceitação tiver o que é imoral, eu vou ficar tranquilo na minha imoralidade. Uhum. Né? Não vai deixar de ser imoral, não vai deixar de me acusar, mas se todo mundo está fazendo, eu já vou ter uma desculpa mental, entendeu? Para não me sentir tão oprimido pelos meus próprios questionamentos.
né? É que nem vamos pegar na questão da moral, é a mesma questão, vamos pegar a questão da moral, é na questão que é muito falado hoje em dia, né? Meu corpo, minhas regras. Então, quer dizer, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Se a gente ouve muito isso, né? Hoje em dia. Hoje em dia é meu corpo, minha regra, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Então, o que acontece? Você vai ver que essas pessoas que falam isso, que meu corpo, minhas regras, entendeu? Ela não vai respeitar o corpo da outra. Entendeu? É meu corpo, minha regra. Então, se o corpo da outra pessoa é a regra dela, então ela faz com o corpo dela o que ela quiser. Só que, né, a mesma pessoa que fala meu corpo, minha regra, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, ela vai querer limitar o que você faz com o seu corpo. Você não vai poder fazer o que você quer com o seu corpo. Que aí não tá errado, que aí você já vai ser homofóbico, transfóbico, não sei o quê. Vai arrumar um monte de coisa pra você. Porque é meu corpo, minha regra pra mim. Ou seja, eu posso ser imoral do jeito que eu quiser. Né? Na questão da moralidade hoje. Né? Só que você não pode. Você não pode fazer o que eu faço. Né? Então a questão da moral a moral é aquilo que é o que não é a questão daquilo que divide o que é certo do que é errado, do que pode e do que não pode, do que é bom, do que é ruim, do que é bem e do que é mal. Então a questão da moral ela é algo universal. Né? O senso, que nem eu falei, a moral é como a verdade. Ela é imutável. Né? A visão da moral, né? Ou seja, a questão da ética moral, que vai estar na questão da visão, que vai variar. Então, a moral, você pode pegar ela em toda a cultura. Entendeu? A moral. A questão moral, vamos supor, a moral é como se fosse a questão da verdade, é aquilo que realmente é. Você pega ela e põe em toda a cultura. Dentro de toda a cultura, você consegue apurar o que está dentro da moral e o que não está dentro, o que está certo e o que está fora. Entendeu? Toda a cultura. Porque a moral, ela transcende todas as culturas e todos os tempos. Ela é algo que não tem como mudar. Né? O que é moral, né, no passado vai ser moral hoje no presente e futuramente vai continuar sendo moral a mesma coisa. O que é imoral hoje, né, vai ser imoral para sempre. A ética pode mudar. O ponto de vista. Uhum. A moral jamais. O que é moral é moral. Pronto, acabou. Então o ser humano, ele em tudo quanto é parte da vida, ele vai caber a questão da moral. Mas como a nossa proposta hoje era mais falar sobre a questão do sexo antes do casamento numa visão moral, né? Então eu creio que já ficou bem claro. Ok. Vamos encerrar então por aqui. Queria deixar aí um agradecimento aí por você ter assistido até aqui. E deixa o seu gostei aí, clica aí no gostei. Se você não é inscrito, se inscreva. E você pode também, né, deixar os comentários, né? Deixar o comentário, compartilhar. Isso, compartilha também com seus amigos, seus familiares. Pode também fazer perguntas nos comentários, né? Fazer uma pergunta. Sugestões de temas. Sugestão de temas, algum questionamento, né? Alguma coisa que tiver ficado com a dúvida, também quiser tirar a dúvida, né? Pode também tirar a dúvida. Isso aí. Obrigado então por ter assistido. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.